As meninas vão gravar, tá certo? A aula, para quem estava perguntando aí, elas vão gravar. Percebi. Pronto, vamos para cá. Eu vou ficar nas duas telas aqui, mas de fato só vai valer. Uma é para o áudio, outra para a imagem, tá certo? Vamos iniciar? Compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. A tela está aberta, só estou tentando ver aqui como liberar. Professor Marcos, boa noite. Tudo bem? Estou aqui à disposição, tá? Qualquer coisa. Tá certo. Eu estou tentando liberar aqui o computador, porque eu acho que agora. Deixa eu ver. Aguardo. Você aparece aí. Olha, inicialmente, gente, eu vou mostrando aqui algumas questões e aí eu vou para o Word aqui para a gente demonstrando algumas situações. Primeiro, eu gostaria de trabalhar com vocês hoje um conteúdo específico que muitas das pessoas têm certa dificuldade, que é com porcentagem, tá certo? Então, gostaria primeiro que vocês me dissessem o que é porcentagem. Como já está até dito aí, mas o que vocês... Alguém aqui apresenta dificuldade em porcentagem? Olha, antes de mais nada, nós precisamos compreender que porcentagem é uma fração. Todas as vezes que a gente trabalhar porcentagem, a gente vai trabalhar frações. É uma fração específica de denominador 100. Todas as vezes. Por isso que vem a palavra porcento ou percentage, que vem do latim, percentage. E aí quer dizer porcento a cada 100. A referência é 100. Não significa que vai ser sempre o 100, mas é a nossa referência. E aí aí todo mundo conhece aí o símbolozinho de porcentagem, né? Esse símbolozinho aí com o tracinho com duas bolinhas ao lado, e aí quer dizer 100, tá certo? A cada 100. E aí eu vou trazer aqui o primeiro caso, ó. Transforme a porcentagem em decimal ou multiplique pelo valor. É um exemplo aqui, né? Então, como a gente transformar 20% em uma fração? Deixa eu ver se aqui vai aparecer a tela para vocês. Boa noite, Jonathan. Deixa eu ver aqui, porque eu gostaria de aparecer essa outra tela. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, que só está aparecendo uma das telas. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar normal. Porque aqui era para compartilhar tudo e não está indo. Só um momentinho, viu, gente? Apresentar outra coisa. Não era para ser dessa forma. Eu vou por aqui que vai ficar mais fácil para a gente e vou apresentando a questão. Por exemplo, 20%. Deixa eu ver se agora aparece. Por aqui vai ficar melhor da gente ver. Sim, por que não foi? Se eu liberei. Compartilhar. Pronto, agora está indo. Gente, eu vou trazendo as questões para cá. Não vou deixar lá no slide não, viu? Olha só. Quando ele pergunta 20%, como a gente transformar 20% em uma... Primeiro, vamos aprender a transformar em frações. Certo? Vai utilizar a regra de 3. Não, a gente utiliza fração, é muito mais fácil para resolver. 20% é a mesma coisa, ó, de 20 de 100. Então, 20 no numerador dessa fração e 100 no denominador.
Numerador é sempre a parte de cima, denominador é a parte de baixo. Tá certo? Então, vejam, quem estava na aula de sábado, acredito que lembra que como foi que a gente resolveu essa questão aqui. Lembra que a gente cancelou um zero aqui em cima e outro zero aqui embaixo. Só um momentinho, gente. A Jonathan está mandando mensagem aqui, mas ele não está online. Só um momentinho. Pronto, voltando. Gente, eu gosto do presencial porque a gente consegue ter uma interação maior. Eu fiquei meio frustrado na época de pandemia, as aulas online, a questão da interação, né? Então, veja só, 20 sobre 100. Eu ainda posso simplificar essa fração aqui. Eu posso cancelar um zero em cima, um zero embaixo, ó, vai ficar 2 sobre 10. Quando eu cancelo um 10, um zero na parte de cima, outro na parte de baixo aqui. Então, vai ficar 2 sobre 10. Quando eu dividir 2 para 10, aí o resultado aqui vai ser 0,2. Até aí tá tranquilo? Essa transformação? Vamos para cá. Aí nós temos uma outra, aí vamos para uma questão mesmo aqui, para uma questão aqui que é a seguinte. Quanto é 10% de 250? Vocês vão me ver trazer valores aqui bem simples, mas é porque eu prefiro trabalhar os valores simples e vocês compreenderem como faz o cálculo do que trazer um valor mais alto, um valor mais difícil aqui de trabalhar, antes da gente aprender a regra, porque a regra é o mais importante, né? Preste atenção no detalhe. Todas as vezes que a gente ouvir falar quanto é 10% de 250, quanto é 15% de determinado valor, como que nós vamos trabalhar esses valores? Preste bem atenção. Todas as vezes que aparecer essa partículazinha de, nós estamos trabalhando por multiplicação, tá certo? 10% de, o que é isso? É uma multiplicação. Então, é uma multiplicação em que eu vou transformar essa porcentagem aqui em uma fração. E vou multiplicar por quem? Pelo valor inicial apresentado. Então, quanto é 10% de 250? Então, vai ser o valor que nós estamos trabalhando, que nesse caso é 250, vezes 10%. Tá certo? Vezes 10%. Só que 10% é a mesma coisa de quem? A gente acabou de ver anteriormente. 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100, né? Não é isso? Gente, Jonathan, Lígia, Jonathan tá me mandando mensagem dizendo que não viu o link. Ele está nesse mesmo grupo que você enviou o link? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Então, vai ser quem? 10% de 250. 250 vezes 10%. Ó, lembra, apareceu a partículazinha de, eu faço o quê? Vou multiplicar todas as vezes. Lembrando, esse pontinho quer dizer multiplicação. Tá certo? Ah, se eu quiser utilizar o X, tem problema? Problema nenhum. Tá certo? Do mesmo jeito. O importante é que você entenda que o X vai ser uma multiplicação. Então, veja só. 250 vezes 10%. Isso é igual a quem? 250 vezes quem? 10%. Só que 10% em forma de fração é quem? 10 sobre 100. Concorda comigo? Então, veja só. Preste atenção aqui essa informação. Aquela regrazinha de cancelar o zero. Quantos zeros nós temos na parte de cima aqui? Alguém me diz? Pode abrir o microfone e dizer, dá a resposta. Na parte de cima, quantos zeros nós temos? Marcos, Oi? eu não vi o telefone dele no grupo. Viu Tu não? poderia mandar o contato, Deixa eu pegar aqui. por favor? Eu vou dizer o número aqui no grupo mesmo para poder você anotar aí. Ok, É obrigada. 99105
11,98. Deu Para certo? mim, por favor. 9105, 11,98. 9105. 11,98. 1191. 98. Não, 98. Obrigada. isso. Nada. Então, só avisar aqui. Então, gente, desculpa aí, então me digam, quantos zeros nós temos no numerador? Nós temos esse zero do 250, olha, mas nós também temos esse zero aqui, ó, do 10. Então, eu posso cancelar os dois zeros do numerador com esses dois zeros do denominador, da parte de baixo. Então, vai sobrar quem? No final, nós vamos sobrar com E agora? Então veja só, 10% de 250 é quanto? Ora, 10% de 250 é a décima parte, 10% é 100 dividido por 10. Então bastava dividir 250 por 10, certo? Concordo com você, está correto isso. Por quê? Porque a 10% realmente é a décima parte de 100. Mas eu estou trabalhando valores aqui que seja mais fácil você compreender a porcentagem, certo? Esse é o intuito. Então, vamos para outro caso aqui. Quanto é 25% de 200? Ora, 25% é a quarta parte de 100. É a mesma coisa de 100 dividido por 4. Então, quanto é 25% de 200? 200 dividido por 4. Se você conseguir compreender o valor dessa possibilidade de você dividir 100 por esse valor e dar um valor exato, você pode resolver tranquilamente. 100 dá para dividir para 25? Dá. 100 dividido para 25 dá quanto? 4. Então, eu vou dividir o 200 por 4. Veja que no final das contas é isso que vai acontecer. Ó. Então, lembrado, quando aparece a partículazinha aqui, de, quer dizer o quê? Multiplicação. Por isso que ela está aparecendo aqui, esse pontinho de multiplicação. Tá certo? Então, isso vai ser quanto? 200 vezes quanto? 25%. Que isso é igual a quanto? Vou transformar, ó. Isso vai ser igual a 200 vezes quem? Quem é 25%? É a mesma coisa de 25 sobre 100. Sempre vai ser esse 100 no denominador? Sim. Não estou trabalhando em porcentagem? Então, vai ser sempre 100. Tá bem, gente? Vai ser sempre 100. Agora, vamos lá. Então, lembrados, ó, terminou por zero aqui, ó, eu posso cancelar por esses dois zeros que estão no denominador. Então, vai sobrar quem aqui, ó? O 2 na parte de cima, o 2, o 2 vezes quem? Vezes vezes 2. Ou melhor, 200, calma, sobrou 2 quando a gente cancelou, não foi isso? 2 vezes quanto? 25. 25 sobre 1. A gente não cancelou tudo, só sobrou 1 aqui embaixo, ó. Em cima sobrou 2. Tá certo? Então, 2 vezes 25 é igual a quanto? A gente pode finalizar aqui. 2 vezes 25 é igual a 50. E acabou. Aí, então, lembrasse que eu disse lá no início que isso daqui é a quarta parte de 200? Ó, 25% é a mesma coisa de 100
é a mesma coisa de 4, que é 100 dividido por 25, que vai dar 4. Não é isso? Aí 200 dividido por 4, que vai dar 50. Mas essa regrazinha é melhor vocês lembrarem dessa possibilidade aqui de cancelamento. Tá certo? Nós temos um outro valor aqui, gente, 20% de 80. É porque, infelizmente, só está dando para compartilhar uma tela aqui, senão eu ia compartilhar os slides. Mas os slides é uma questão que vai trazer o seguinte: quanto é 20% de 80? Lembra, apareceu a partículazinha de, nós vamos ter o quê? Multiplicação. Então, 80 vezes 20%. Tá certo, gente? Isso vai ser igual a quanto? Eu gostaria que alguém me dissesse aí para não falar só aqui. Alguém pode dizer? Vai Igual. ser 80 vezes 20 sobre 100. Isso. 80 vezes 20 sobre 100. É isso? Aí o que é que a gente pode fazer Aí, aqui? nesse caso, pode cortar o 0 do 80, o 0 do 20 e os 2 zeros do 100. Exatamente. Vai sobrar quem? 8 vezes o 2. É o que sobra aí. Concordam comigo? Se a gente cancelou esse zero aqui, ó, com esse último aqui, ó, com esse daqui são 2. Aí esses dois zeros aqui. Então vai sobrar 8 vezes 2, que é igual a 16. Está resolvido. Entendendo, gente? Vocês compreenderam essa questão de como calcular a porcentagem? Alguém está com dúvida ainda? Para a gente trazer aqui um probleminha. Olha, na porcentagem nós podemos trabalhar tanto o aumento quanto o desconto, certo? É muito comum, a gente viu agora na Black Friday, a gente viu na Black Friday agora o seguinte, por exemplo, um produto custava R$ 200, aí teve um desconto, estava com desconto de 30%, e na Black Friday conseguiu mais 20%. Então, quantos por cento de desconto esse produto teve? 50. Alguém diria outro valor? Poderia repetir a pergunta? Vamos imaginar, um produto custava R$ 200. Aí teve um desconto de 30%. Estava com desconto de 30% antes da Black Friday. Na Black Friday surgiu mais uma outra informação, que iria ganhar mais 20% de desconto. Com quanto passou a valer esse produto? Quantos por cento de desconto teve esse produto? Alguém disse aí 50%. Foi 30%, depois mais 20%. 50%. Foi isso? Foi, isso mesmo. Mas vamos ver se é realmente isso. Primeiro, ó, custava 200, certo? Custava 200. 200. Custava 200. Teve um desconto de 30%. Quanto passou a custar? Então, vamos calcular primeiro quanto é 30% de 200, não é isso? Certo? Então, 30% de 200. Isso é igual a quem? A 200 vezes... Deixa eu colocar aqui o símbolozinho de porcentagem para facilitar a vida da gente. Não vai não assim. Deixa eu colocar aqui. Veja,
teve um desconto de 30%. Então, 200 vezes 30%. Isso é igual a quem? 200 vezes 30 sobre 100, não é isso? Cancelando aqui, ó, esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo, ó, esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, vai sobrar quem? 2 vezes 30, que é igual a R$60 de desconto, certo? Preste atenção à questão. Vou colocar aqui, ó. Colocar aqui para ficar todo mundo junto. Custava R$200, teve desconto de 30, aí calculamos o desconto, que foi R$60. Então, o novo valor passou a ser quanto? 200 menos o desconto, que foi 60, isso ficou igual a 140, certo? Não foi isso? Só que agora ele quer saber o seguinte: na Black Friday teve um novo desconto de quanto? De 20%, não foi isso? Não foi isso inicialmente? Aí esse 20% de desconto, gente, não é mais em cima de R$200. Agora vai ser em cima de quanto? 140. 140. Certo? Então agora nós vamos calcular 20% de 140, porque ele não estava mais custando 200. Ele agora custava 140 e o desconto agora vai ser de 20 em cima de 140. Então, isso nós vamos calcular 20% de 140. Isso vai ser igual a quanto? 140. Ó, apareceu o dia aqui, estão vendo? Ó, se apareceu o dia, é multiplicação. Então, você vai ter 140 vezes 20%. Que isso é igual a quanto? 140 vezes, transformando 20% em fração, nós passamos a ter 20 sobre 100. Não é isso? Então, isso passou a ser quanto? Cancela esse zero de cima, esses dois zeros que nós temos na parte de cima, no numerador, com os dois zeros de baixo, então vai sobrar 14 vezes 2, que é igual a 28. Então, o valor final vai ser quanto? Vai ser os 140 menos os 28 de desconto agora, que vai ficar quanto? Dá quanto esse resultado? 112. 112 reais. Então, veja, preste atenção no detalhe aqui, gente. Por que eu coloquei essa questão aqui para a gente pensar? Observe, eu vou calcular aqui a porcentagem 2 vezes, mas a primeira vez a segunda vez que eu aplico a porcentagem não é em cima do valor inicial, porque o valor inicial era quanto? R$200, custava 200 inicialmente, teve um desconto de 30%, depois, esses 30% representa R$60, então o novo valor passou a ser quanto? 200 menos 60, passou a ser 140. Aí agora foi aplicado um novo desconto, agora de 20%. Tá certo? E aí, ó, 20% de quanto? 20% de 140. 20% de 140 deu 28. Então, o valor final não é 50% de desconto. O valor final vai ser quanto? O valor final vai ser bem menor do que 50%. Certo? Outra coisa, gente, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Quanto é, aí ó, preste atenção, quanto é 10% de 10% de um valor?
Eu estou colocando um cálculo simples aqui. Ó, vou colocar aqui nessa página aqui. Vou colocar na outra folha aqui. Deixa eu até apagar esse valor aqui, ó. Quanto é 10%? Eu vou até mudar esse valor. De 50%. Desculpa aí, gente, é porque eu bati na tela aqui e saiu uma... Quanto é 10% de 50%? Alguém pode me dizer quanto é 10% de 50%? Vai dar uma porcentagem aí. Deixa a gente ver se a gente consegue. 5%? Sim. Mas como vocês fazem esse cálculo? Eu fiz 10 sobre 100 vezes 50 sobre 100. Isso. Muito bem. Eu faço direto, assim, tipo, eu pego 100 de 100, eu faço uma base, todo 100 eu faço uma base, entendeu? Tipo assim, Sim. uma base, tipo assim, jogo rápido numa prova, né? 100, Sim. aí de 100 é o quê? 10%, R$10. Vamos dizer, se foi em reais, né? Também tem isso. Aí eu faço assim, um jogo mais rápido para ser em prova. Mas tem o cálculo que se for fazendo, né? Mas é mais questão de prova. Certo. Está correto. Mesmo porque, olha, não, você está correto em fazer dessa forma também, não tem problema nenhum. Veja, porque nosso referencial aqui não é o 100, então quando não falar em valor, imagine que ele é 100. Trabalhou porcentagem, não falou o valor, imagine que é 100, aí você vai chegar ao resultado. Porque nosso referencial não é 100, inclusive, é muito comum quando não aparece o valor, o aluno ficar todo perdido, ou a pessoa ficar toda perdida num concurso, o candidato, porque, mas e agora? Mas qual era o valor? Gente, se não falou o valor, melhor ainda que você imagina que é 100. E trabalhar porcentagem em relação a 100 é muito mais fácil. Mas a maneira que você vai fazer aqui, ó, maneira formal, você chega aqui ao resultado, vai ser o seguinte, ó. Quanto é... Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu já adiantar aqui, inserir esses símbolos que fica mais fácil. Olha, ele está perguntando quanto é 10% de 50%. Então, é uma multiplicação. 10% é a mesma coisa de quem? De 10 sobre 100, não é isso? E 50% é a mesma coisa de 50 sobre 100. Ora, Marcos, eu posso cancelar os zeros e se eu não cancelar, for direto, consegue chegar ao resultado? Provavelmente. Vamos lá. Olha só, se você fizer 10 vezes 50, dá 500, não vai? 10 vezes 50 dá 500. É ou não é isso? E 100 vezes 100 dá quanto? 10.000. Quantos zeros nós temos aqui? Na parte de cima nós temos 2 zeros. Na parte de baixo nós temos 4 zeros. Então, nós vamos cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Tá bem? 2 zeros de cima vai sobrar... Se eu cancelo 2 zeros de cima, só sobra 5. Se embaixo eu cancelar esses 2 últimos zeros, vai sobrar quem? Vai sobrar 100, não é isso? Aí, quando eu dividir 5 para 100, esse resultado vai dar... eu posso... Aí, aqui, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa. É simplificação de frações. Mas, olha, ele quer saber quanto é 10% de 50%. Então, vai ser 5 sobre 100, que isso é a mesma coisa de 5%. Tá certo? Veja só, gente. Eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Vocês viram que em todas as questões nós trabalhamos frações aqui. Não tem como a gente fugir. É impossível a gente fugir de porcentagem ou fugir de frações quando a gente trabalha porcentagem.
Ah, vamos resolver pela regra de 3. Eu digo para vocês que mesmo pela regra de 3, depois vai aparecer uma porcentagem, vai aparecer uma fração. Então, o grande problema das pessoas é que elas têm muita dificuldade de trabalhar operações que envolvem frações. Aí deixa eu dizer aqui algo para vocês. Um dos grandes problemas é porque quando a gente aprendeu frações, me digam se foi realmente dessa forma ou se eu estou enganado. Quando nós aprendemos frações lá na escola, nós aprendemos frações que a gente tinha que calcular o MMC dos denominadores, depois divide o denominador pelo primeiro denominador, multiplica pelo numerador e depois faz com o segundo. Pode dizer, Luan. Nessa questão aí, se a gente É Luan fizesse... não, né? Mas quem é que está falando? É, Zilda. Nessa Sim. questão aí, se tivesse cortando os zeros, ela daria o resultado que deu esse aí? Exatamente a mesma coisa, ó. Cortar esse zero aqui, ó. Pode cortar esse zero aqui com um zero aqui de baixo, ó. Esse de cima com um de baixo aqui. Aí ia sobrar 1 vezes 5 e embaixo ia sobrar 10 vezes 10. Dá o mesmo resultado. Não muda nada. Absolutamente nada, tá certo? Não se preocupe, que dá para fazer da mesma forma. Tá certo? Mas nesse caso, se a gente dividir 1 para 10, sim. Ele vai chegar no resultado que chegou aí? Poderia fazer para a gente ver como é. Chega. Porque a gente começou fazendo aqui e eu acho que o resultado ele não dá igual. Talvez eu esteja errada. Dá, porque assim, boa pergunta. Por quê, gente? Deixa eu mostrar agora o caminho inverso para vocês. Todo número decimal, a gente tem como transformar ele em uma fração. Todo. 0,2. Quando você dividir 1 para 10, vai dar 0,1. Vou mostrar esse resultado para vocês, tá certo? Você dividir 1 para 10, dá 0,1. Vamos transformar isso aqui em uma fração. Vocês sabem transformar esse número aqui em uma fração? Não. Preste atenção para vocês não esquecerem isso daqui nunca mais. Ó. Olha como é simples. Olha como é simples. Nunca mais vocês vão esquecer isso. É 1 sobre 10, né? Oi? É 1 sobre 10. É, isso, exatamente. Ó, como é simples, ó. Só escreve esse número aqui sem a vírgula. Se você escreve ele sem a vírgula, vai ficar 0,1. E 0 antes de um número sem a vírgula não serve de nada. Então vai ficar só o 1. Tá bem? Quantos algarismos nós temos após a vírgula? Só temos um algarismo após a vírgula, que é o 1 aqui, não é? Então você escreve o 10 aqui embaixo. Vai dar 1 sobre 10. Ah, eu quero transformar isso aqui em porcentagem. Como é que eu transformo ele em porcentagem? Aí eu vou olhar para o denominador e vou verificar por qual valor eu multiplico ele para poder chegar em 100. O denominador é quanto? A parte de baixo da fração é quanto? 10. 10. Para chegar em 100, eu multiplico ela por quanto? Não vou multiplicar por 10? 10 vezes 10 me dá 100? Então, eu vou fazer 10 vezes o de baixo, que vai ficar 100. E 10 vezes o de cima. 10 vezes 1, que vai dar 10. Então, isso representa 10%. Isso é igual a 10%. Opa. Ah, Marcos, eu quero... Diga. Jonatas? Marcos, essa questão de cima, né? 10% e 50%. Eu fiz ela dessa forma. 10 sobre 100 vezes 50 sobre 100. Aí igual. Aí repeti os denominadores, que são iguais. Repeti o 100. E botei 10 vezes 50. Aí cortei os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. O resultado foi 5. Tá beleza, né? Deixa eu ver. É porque você está confundindo aí, Jonatas. Você está confundindo multiplicação com adição. A regra da multiplicação é diferente da regra da adição.
Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e mostrar meu caderno para ver como foi. Só um minuto. Sim. Mas eu acho que você está confundindo, viu? Tenho certeza que você está confundindo. Tu tá conseguindo ver? Fica ruim de ver porque fica invertido, viu? Se andar assim. A imagem ela aparece. Pronto, agora só está de cabeça para baixo. Mas eu entendi o que você falou, Jonatas. Mas olha, vocês precisam tomar cuidado, gente, porque quando for multiplicação, Jonatas, você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Multiplica os de cima, depois multiplica os de baixo. Eu estou vendo que você está confundindo quando você trabalha adição. Adição de frações com o mesmo denominador. É simples demais. Quando eu vou somar frações que têm o mesmo denominador, aí acontece o seguinte, aí você repete o denominador. É diferente, tá certo? Ó, preste atenção aqui, gente. Se for a mesma dúvida de Jonatas, tá certo? Se eu inserir aqui, olha só, 3 sobre 5 mais 1 sobre 5. Aqui é uma adição. Aí a regra da adição, quando você está somando com denominadores iguais, preste atenção, os denominadores nesse caso aí são iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador, que nesse caso aqui é 5, ó, a parte de baixo da fração, todo mundo é 5. Então, eu vou repetir. E a parte de cima, eu faço o quê? Vou somar 3 mais 1, que é 4. Agora, quando for multiplicação, não, eu tenho que multiplicar os dois de cima, depois eu multiplico os dois de baixo. Tá certo? Marcos, diga, Jonatas. Já atrapalhando novamente, Marcos. Aí Pode ficou 5 dividido por 100. Não foi isso? Foi. Aí 5 dividido por 100. 5, se você dividir 5 para 100, isso vai dar 0,5. Isso, exatamente. Foi o primeiro resultado que eu cheguei, 0,5. Certo. Que isso representa 5%. Aí deixa eu mostrar aqui essa diferença, Jonathan, para vocês, ó. Se os denominadores forem diferentes, o que é que a gente vai fazer? Aí, gente, o que a gente aprendeu lá na escola, que aí é o que mata a gente até hoje, muitas das vezes, foi a calcular o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores. Só que aí eu vou mostrar para vocês que dá certo fazer da mesma forma. Deixa eu colocar aqui. Seria equações. Dá para a gente fazer da mesma forma, só que o que é o diferencial? Vamos imaginar aqui, ó, 2/3 mais 5/4. Pronto. É isso daqui que mata muitas das vezes a gente. Olha só o que é que nós vamos fazer aqui. Preste atenção, gente. É simples demais. Quando nós temos denominadores diferentes, olha, o 3 e o 4 aqui, ó, diferentes. O que é que nós vamos fazer? Olha como é muito fácil. Nós vamos multiplicar os denominadores, ó, 3 vezes 4, 3 vezes 4, e faz o que no denominador? A gente faz o x multiplicando, ó. Esse 2 que multiplica o 4 e esse 3 que multiplica o 5. 2 vezes 4 em cima, ó. Aí somos 2, ó. 2 vezes 4 mais 3 vezes o 5. Estão acompanhando, gente? Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar? Ó, preste atenção. Quando os denominadores são iguais, a gente só repete, ó. 5 aqui, ó. O que é que a gente vai fazer? Só vai repetir aqui. E faz o que com os numeradores? Soma. Acabou. Agora, quando eles são diferentes, o que é que a gente faz? Multiplica os denominadores, ó. 3 vezes 4, coloca aqui na parte de baixo. E na parte de cima, vai fazer o x multiplicando, ó. 2 vezes o 4, mais 3 vezes o 5. Aí continua, ó. Agora é só finalizar. Agora só é continha besta, ó.
Não tem mais regra aqui, é só aplicação. Olha só. 2 vezes o 4 dá o quê? 8. Mais 3 vezes o 5, que dá 15. Pronto. Na parte de baixo, 3 vezes 4, que dá 12. E quanto é isso aqui? Aí, olha só. Deixa eu ver se ele libera aqui, que está travando. E quanto é isso? Vai ser 23 sobre 12. É claro que aqui não deu uma porcentagem. Eu estou te mostrando aqui a regra de adição de frações, para ver como é simples. Tá certo, gente? Então, veja bem. Basta multiplicar os dois denominadores, 3 vezes 4, e faz o x aqui, 2 vezes 4 e 3 vezes 5, dá 15. Quando nós tivermos a próxima aula presencial, eu quero colocar várias questões com porcentagem, porque é fato que cai, tá certo, gente? E presencial é mais fácil da gente demonstrar isso para vocês, né? Aqui é para a gente apresentar noção de como fazer, mas é diferente, matemática é muito diferenciado quando é presencial, né? Então, a gente vai tentar melhorar nesse sentido, nessas aulas online, mas o que vai contar mesmo vai ser quando for presencial. Assim, contar que eu digo é para tirar dúvida e apresentar mais casos como esse que Jonathan falou agora, que fica mais difícil de ver, não é verdade? Deixa eu ver aqui uma questão que eu tinha preparado para vocês. Ele diz assim, pode falar. Marcos, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de porcentagem, no material que foi dado sábado, tem uma questão que ele não fala. A resposta seria em porcentagem, mas Certo. só que não é na pergunta em si, não tem a porcentagem. Ele fala o seguinte: é a questão 7. Um comerciante comprou um produto por R$80 e o vendeu por R$100. O percentual de lucro desse comerciante foi de. Aí é para a gente dar a resposta em porcentagem. Nesse caso, como é que a gente chegaria nessa resposta? Veja bem, se você for trabalhar, aí essa questão aí você resolveria ela com regra de 3. Olha bem, R$80 era o valor inicial, certo? É isso? Isso. Então, 80% é 100% do valor. É 100% do produto. Só que ela passou a custar quanto? Passou a custar Vendeu 100 ele por R$100. por R$100, não é isso? Aí vamos ver quanto foi que aumentou. Vai passar a ser um valor X. Vocês estão conseguindo visualizar bem a tela aí? Veja. O produto custava R$80, custava R$80. Então, R$80 era o valor, representava 100% do valor do produto. Aí ele passou agora a custar R$100, foi vendido por R$100. Qual foi o lucro aqui? Aí, olha só, gente. Nesse caso aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir uma forma aqui para vocês visualizarem. Nós vamos fazer o X aqui, multiplicando. Esse valor vezes esse, Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui. Pronto, Eu vou multiplicar fazendo o X aqui, Deixa eu inserir outro aqui. Para vocês visualizarem bem direitinho aqui, Tá certo? Faz o X aqui. Vamos lá. Pronto, fez o X aí, 80 vezes X. 80 vezes o X, que é igual a 100 vezes o 100. Vezes o 100. Tá certo? Fazendo o X aqui, 80 vezes X e 100 vezes 100. Isso é chamada regra de 3 simples. Aí, olha só. Eu vou fazer por partes aqui para vocês compreenderem. 80 vezes o X, que é igual a 100 vezes 100, que dá 10 mil, não é isso? Então,
Eu vou passar esses 80 aqui dividindo o 10 mil. Então, X vai ser igual. Aí eu vou inserir aqui uma fração para vocês compreenderem. Olha como a gente não foge de fração, como ele é importante. Então, vai ficar 10 mil dividido por 80. Eu vou mostrar para vocês que a gente já tem como simplificar isso já no início, viu, gente? Então, isso vai ser quem? Vai dar, ó, justamente, eu vou cancelar um zero em cima com um zero embaixo. Vai sobrar 1000 dividido por 80, por 8, desculpa. Quando você dividir 1000 para 8, gente, esse resultado dá 125. 125 o quê? Por cento. Aí saiu de 100% para quanto? Para 125. Então, o aumento foi quanto? 25%. Aumento de 25%. Tá certo? Compreenderam essa questão aqui? Sim. Nesse caso de 100 vezes 100, podia simplificar cortando zero ou não? Poderia já cancelar esse zero aqui do início, ó. O zero do 80 com o zero, com um dos zeros do outro lado. Aí já facilitaria. No caso de 100 vezes 100, não podia cancelar dos 100, não. Não, porque não é divisão, aí é multiplicação. A gente só pode cancelar na divisão. Tá certo? Só cancela na divisão. Não pode cancelar de outra forma. Tá certo, gente? Tá respondida a questão? Respondida. Obrigada. Dúvidas? Dúvidas nela? Não, muito bem explicado. Obrigada. Olha, aí vocês lembrem dessa informação, viu, gente? Para vocês não se perderem. É a regra de 3. A regra de 3 simples. A regra de 3 composta a gente não vai trabalhar aqui tão cedo, vai deixar mais para frente, tá certo? Se tiver necessidade. Talvez nem tenha. Porque essa simples aqui é o suficiente para vocês. Então, olha, preste atenção. Só relembrando, o produto custava R$80, passou a custar R$100. Qual foi o percentual de aumento nessa questão? Muita gente confunde ela e coloca 20%, viu, gente? 20%, mas ela não aumentou 20%. Ela aumentou 25%, porque ela custava quanto? O produto custava 80. Agora, se o produto custasse 25, aí mudava a história. Mas aqui não, o produto custava 80, tá certo? Então tem que prestar atenção nisso. Esses 80, inicialmente, tudo que inicia vai valer 100%. Teve desconto, o produto custava R$200. Então, esse produto custava 100% do valor dele. Aumentou ou diminuiu? Aumentou a porcentagem ou diminuiu a porcentagem? Então, isso vai ser... você vai ter... Por exemplo, só para... Eu não ia falar sobre isso, não, mas só para não ficar muito a dúvida aqui para vocês. Juro composto. Qual a diferença de juro simples e juro composto? Alguém pode me dizer? Quem está estudando aí nas questões, fazendo atividades, qual a diferença de juro simples e juro composto? Juro simples é um juro fixo. E o juro composto, ele é juros em cima de juros. Exatamente, é um juro progressivo, né? Quando a gente pega quando a gente deve no cartão de crédito, se a gente não pagar, era R$100, aí 15% ao mês. Quando for com 30 dias, minha dívida passa a ser R$115. Não vai ser mais 100, vai ser 115. No mês seguinte, o banco já vai começar a contar agora a porcentagem de 15% em cima de 115, não é mais em cima de 100. Porque agora a minha dívida é R$100, que era inicial, mais 15 de juros que eu estou devendo. Então, agora eu vou pagar juro dos 100 e vou pagar juro também dos 15, que já aumentou. O juro simples, não. O juro simples, você vai pagar todos os meses o mesmo percentual.
porque subentende que você está pagando o juro mês a mês. Contou o juro, você já pagou. Então, você vai ter sempre o capital inicial. Porque quando a gente trabalha juros, e aí para diferenciar aqui algumas situações, tá certo? O capital, ou o montante, é igual capital inicial mais o juro, mais o juro que você pagou naquele período. Deixa eu colocar a minúscula para vocês compreenderem, tá certo? Mais a taxa de juros. Agora, se isso daqui for juros simples, aí você vai multiplicar esse resultado aqui, esse I, que é a taxa de juros, pelo período, que vai ser P. Tá certo? Então, o montante vai ser o capital inicial mais a taxa de juros. Tá certo? M, montante. Montante é a soma do valor inicial que você tem, mais o juro daquele período. Tá certo? Isso aqui vai ser para as próximas aulas. Tá certo, gente? Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar juros simples e juro composto. Mais juros simples do que composto. Por quê? O juro composto, ele é aplicado lá no ensino médio, por isso, como vocês aqui é para nível fundamental, para nível fundamental e médio, pode ser que caia um pouco de juro composto, mas é muito raro cair algo de juro composto, porque só se aplica juro composto quando a gente usa uma calculadora científica. O juro composto até 2, 3 meses em uma questão, ela vai cair. Mas se cair mais avançado, aí você vai ter que utilizar outros conteúdos mais avançados. Isso aí depois a gente vai trabalhar junto, tá certo, gente? Lígia, está presente? Gente, dúvidas em relação a esse nosso trabalho de hoje? Eu fico agoniado com online por conta disso, gente, por conta dessa questão da interação, do visual, de fazer a pergunta diretamente, sabe? Mas a gente vai fazendo o que faz e vocês vão anotando aí questões para a gente trabalhar nos próximos encontros, tá certo? E aí a gente avança bastante aqui. Vejam que, só recapitulando um pouco do de hoje. Nós trabalhamos o quê? Porcentagem. Trabalhar porcentagem, a gente precisa trabalhar fração. É uma fração específica em que o denominador ele é igual a 100. Gente, Lígia, eu ainda tenho um minutinho aqui para finalizar, algo a mais? Pensei, Marcos. Você vai precisar de quantos minutos? Não, mais uns 5 minutos só para eu mostrar aqui algo para eles. Pode ter até mais, viu? Sem problemas. Pronto, tudo bem. Tá? Eles vão ter aula hoje? Oi? Eles ainda têm aula hoje? Não. Então estou mais tranquilo para falar isso para vocês. Gente, para a gente não fugir, não deixar para a próxima aula, ainda bem que vai dar tempo, nós vamos trabalhar aqui o que são frações equivalentes. Tá certo? O que são frações equivalentes? Preste atenção que isso daqui é o que faz muita gente perder questões em concursos. O que é uma fração equivalente? Vamos lá. Se eu tiver aqui 10 dividido... Vou colocar aqui a barra para facilitar, viu? 10 dividido para 2 é igual a quanto? Pode dizer aí. Sim, não é isso? Mas se eu disser para você, se eu perguntar para você quanto é 50 dividido para 25, quanto é que dá? Dois. Dá 2, né? Deu o mesmo resultado?
Não, né? Mas se eu perguntar para você o seguinte, deixa eu colocar outra situação aqui. E se eu perguntar para você quanto é 30 dividido para 15? O resultado dá quanto? 2. Não dá 2? Isso quer dizer que essas duas frações aqui, elas são frações equivalentes. Então, frações equivalentes são aquelas que, quando você dividir o numerador pelo denominador, o resultado dá exatamente o mesmo. E olha que interessante aqui, ó. Eu vou montar aqui para vocês visualizarem como a gente vai ver isso daqui, ó. Como eu vou... Ah, mas tem fração que não é tão simples de ver se elas são equivalentes. Realmente, não. Tem frações que não tem muita facilidade, ó. 50 dividido para 25 igual a 30 dividido para 5. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem como fazer. Como é simples, ó. 30 dividido... Não é aqui. 30 dividido para 15. Preste atenção que nós vamos fazer aqui, ó. Quando eu quero saber que duas frações são equivalentes, eu vou subentender que é verdade, que isso é verdade. Eu vou dizer que as duas são iguais, que o resultado é igual. Então, é igual. 50 dividido para 25 é igual a 30 dividido para 15. Eu vou supor que isso é verdade. Aí, eu vou fazer o que aqui, ó? Preste atenção como é simples. Eu vou multiplicar fazendo o x, ó. Olha, eu vou fazer o x aqui. Deixa eu aumentar essa linha aqui para facilitar a visualização, ó. Eu vou fazer o x aqui. Olha só. Vou fazer o x para vocês verem o que vai acontecer. Que é chamado o famoso meio pelos extremos também. Tá certo? É a mesma coisinha. Então, vou multiplicar fazendo o x, ó. 50 vezes 15 igual a quem? 25 vezes o 30. E vamos ver como é que dá esse resultado. Olha, 50 vezes 15. 10 vezes 50 dá 500. Então, 5 vezes 50 dá 250. Então, isso vai dar 750. Igual a quem? 25 vezes 30 dá quanto? 750. Vocês observaram que o resultado é igual? Então, eu garanti que essas frações elas são equivalentes. Certo? Deixa eu deixar aqui no meio para facilitar a vida da gente. Então, olha só, garanti que elas são equivalentes. É dessa forma que eu garanto que duas frações são equivalentes. Ah, Marcos, e vamos fazer uma que não dê certo? Vamos, a gente faz agora. Olha só, vamos imaginar essas duas frações aqui. 2 quintos. Aí eu vou subentender que essas duas são equivalentes. Ó. Olha só como nós vamos fazer. Eu vou subentender que essa daqui, ó, 3 sétimos. Olha só, gente, imagina comigo aqui, ó. Vamos fazer o x aqui multiplicando, ó. 2 vezes 7 igual a 5 vezes 3. 5 vezes 3. Ó, fiz o x, ó. O 2 vezes o 7 e o 5 vezes o 3, ó. Vamos ver aqui. 2 vezes 7, 14, igual a 5 vezes 3, que dá 15. Deu igual o resultado? Não. Aí você pode dizer assim, Marcos, então você está dizendo que eu não preciso dividir o 2 para 5 e o 3 para 7 para poder ver o resultado. Não, não precisa. Se você for dividir 2 para 5, isso vai dar 0,2, não é isso? E 3 dividido para 7 vai dar um número meio estranho aí, vai dar trabalho de fazer. Dá um monte de decimal. Mas multiplicando não é mais fácil? Concordam que é mais fácil multiplicar? Ó, 2 vezes 7, 3 vezes 5, do que dividir 2 para 5, depois 3 para 7? Aí eu garanti que essas frações elas são equivalentes. Tá bem, gente? Então, é isso que eu gostaria de acrescentar para vocês.
no dia de hoje e gostaria que vocês me dissessem dúvidas, o que melhorar, tá certo? Eu vou ter... Oi. Eu fiquei na dúvida, porque, tipo assim, 2 sobre 5 igual a 3 sobre 7. No caso, o resultado não fica sobre também, não? Tipo, 2 sobre 7, Não, 2 vezes 7 sobre 5,3. não, que é multiplicando, a gente multiplica, a gente multiplica fazendo o x, ó.